Olá, eu sou a Michele Castro e estou aqui para apresentar mais um trabalho individual que faz parte dos créditos do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. O que está motivando essa apresentação é este artigo de um dos nossos colegas aqui do programa, que é o Kleder, e todos os outros componentes aqui que aparecem nesse estudo. O artigo é The Two-Echelon Inventory Routing Problem with Fleet Management, que é o problema de roteirização e estoque em dois elos com gestão de frota. Então, vamos dar início aqui a algumas partes dessa apresentação. Então, eu vou trazer um resumo, o objetivo do artigo do Kleder, o modelo e as referências dessa apresentação. Então, vamos pela primeira parte, que é o resumo. Nesse artigo, o que é apresentado é o problema de roteirização, traz também o estoque e gerenciamento de uma cadeia de suprimentos de dois elos para uma situação de distribuição de combustível, em que as plantas controlam o estoque, que é a gasolina, que é dado pelo produto final, de um conjunto de postos de combustíveis, que serão os clientes, e também seu próprio estoque de insumos, que é o etanol, na planta, certo? E eles são coletados das instalações de fornecimento. Então, o propósito aqui é mostrar que é possível minimizar os custos do gerenciamento da frota, tanto aluguel quanto limpeza química, porque aí a gente vai estar trabalhando com dois componentes, que é a gasolina e o etanol, para colocar ele no mesmo veículo. Vai estar também minimizando o item, que é o transporte, as coletas do insumo alfa e a distribuição do produto final beta, que serão aí o insumo etanol e o produto final beta, que é a gasolina, e os estoques de insumo e de produto final. Então, aqui está ilustrado o que é essa cadeia de dois elos. Então, o primeiro elo aqui entre fornecedor e planta, e o segundo elo entre planta e cliente. Então, aqui na legenda a gente mostra essa cadeia de suprimento de dois elos. O objetivo, então, desse trabalho. O objetivo desse problema, que é de roteirização e estoque em dois elos com gestão de frota, é minimizar o custo total de estoque, de transporte e gestão de frota, de modo a determinar para cada planta J quando, quanto e de qual fornecedor e coletar o insumo alfa, que é o etanol. O que mais que a gente precisa fazer? Determinar quando e quanto entregar de produto final, que é o beta, que é a gasolina, para um cliente L. Quando e quantos veículos K é preciso, são necessários alugar, limpar é por conta do caso de um veículo transportar o alfa e depois transportar o beta, por exemplo. Por isso que é preciso limpá-lo. Manter, para esse deslocamento e também devolver para a locadora de veículos. A gente precisa também determinar como combinar as entregas dos clientes dentro das rotas de veículos. Então, vamos lá. Vamos para o modelo. Aqui tem uma imagem para ilustrar esse problema de roteirização e estoque em dois elos com gestão de frota. Então, o que nós temos aqui de legenda? Sempre que a seta for preta, significa que o veículo está limpo. Seta vermelha significa que o veículo está contaminado com alfa, que é o etanol. Setas em verde significa o caminho desse veículo
que está contaminado com beta, que é o produto final gasolina. Então, a começar aqui por essa ilustração, a gente tem a locadora de veículos. Nessa locadora de veículos, a gente tem a alocação desse veículo para a planta. Quando esse veículo for alugado, for usado, a gente vai chamar de W neste período de tempo T igual a 1. Se ele não for utilizado, a gente vai falar que W é 0. Neste período de tempo, esse veículo vai para a planta e faz o deslocamento limpo até o fornecedor. Fornecedor aqui, ele vai ser abastecido, esse veículo vai ser abastecido com o insumo alfa, que é etanol. E ele segue agora contaminado, seta vermelha, quer dizer que ele está contaminado com alfa, ele está com etanol, e segue para a planta, onde ele será transformado, digamos assim, no produto final beta, que é a gasolina. Feito isso, o veículo vai ser ainda aproveitado para levar esse produto final ao cliente. Só que ele estava contaminado com alfa. Para ele transportar o produto final, que é a gasolina, até o cliente, é preciso lavar esse veículo. Por isso que a gente está colocando aqui na legenda S de beta T. Significa que o mesmo veículo nesse período de tempo foi utilizado, só que para fazer esse transporte ele precisou ser lavado, por isso ele é igual a 1. Não precisou ser lavado, a gente vai chamar de S igual a 0. Transportou até o cliente. Esse veículo vai voltar para a planta, ou ele pode ir para outro cliente, a gente vai ver isso depois. Vamos supor que ele vai voltar para a planta. Ele vai voltar contaminado com esse produto final beta. E aí, voltou para a planta. O que é possível fazer? Esse veículo está contaminado com gasolina, produto final. Então, a gente tem aqui que Z beta, aqui, se o veículo for alugado pela planta J, termina um período contaminado com beta, senão ele é igual a 0. Então, vamos lá. Aqui, Z beta T, neste período, ele está contaminado ainda com beta. Então, eu vou chamar de Z igual a 1. Se não estiver, caso contrário, né, eu vou chamar de 0. Esse aí a gente fechou o período de tempo T. Agora, a gente vai usar esse mesmo veículo para o próximo período de tempo, que eu vou chamar de T mais 1. Então, esse W de T mais 1 é igual a 0, é igual a 1, porque eu estou utilizando esse veículo que é alugado aqui, né? W de KT na planta J é 1 se o veículo cai alugado pela planta J no período de tempo T, e 0 caso contrário. Então, a gente volta aqui para o slide 8. Bom, eu vou alugar esse veículo. O que eu vou precisar? Eu vou precisar que esse veículo vá ao fornecedor novamente, buscar um insumo alfa. Só que esse veículo está contaminado com beta. Então, eu vou precisar limpar este veículo. Por isso que a gente vai chamar de S alfa T mais 1, que significa que eu vou precisar lavar esse veículo para receber alfa. Então, agora, da planta até o fornecedor, esse veículo vai limpo. No fornecedor, ele recebe alfa, que é o insumo de etanol, e volta carregado, contaminado com alfa, até a planta novamente. E aí, a gente tem a seguinte possibilidade. Este veículo, né, o veículo vai até a planta, vai receber alfa, novamente a gente vai ter a produção do produto final beta para ser distribuído, e esse veículo, uma hora, precisa ser devolvido à locadora de veículos. Então, a gente vai ter que devolvê-lo limpo para a locadora de veículos. Então, a gente vai chamar de S
R, onde aqui o R diz que eu vou ter que limpar o veículo, tanto se ele estiver contaminado com alfa ou com beta, não importa, nesse período de tempo. Para ficar mais claro o que significa essa sopa de letrinhas, eu coloquei aqui no slide 9 o significado desses símbolos, certo? Então aqui a gente tem W de KT, J, onde K é o veículo, T o período de tempo e J é a planta. Vai ser 1 se o veículo K é alugado pela planta J no período de tempo T e 0 caso contrário. S beta de KT, J vai ser igual a 1 se ocorre a limpeza química do veículo K alugado pela planta J contaminado com alfa para entregar beta no período de tempo T e 0 caso contrário. Nós temos também o Z beta KT de J igual a 1 se o veículo K alugado pela planta J termina o período de tempo T contaminado com beta e 0 caso contrário. A gente vai ter S alfa KT J igual a 1 se, da mesma maneira que a gente falou aqui, né, de S beta, vai ser igual a 1 se ocorre a limpeza química do veículo K alugado pela planta J contaminado com beta. Para quê? Para a gente coletar alfa no período de tempo T e 0 caso contrário. O último da limpeza aqui que eu falei para vocês, que SR de KTJ vai ser igual a 1 se ocorre a limpeza química do veículo K alugado pela planta J contaminado com alfa ou beta, certo? Para ser devolvido no período T e 0 caso contrário. Então aqui está a legenda para tirarmos as dúvidas da imagem anterior. Vamos seguir então para o modelo? O nosso objetivo aqui é minimizar os custos. O custo total é dado por esse somatório inteiro, eu quero minimizar isso, e essa expressão com 6 termos, ela engloba o que significa esses seis termos, né? Está englobada aí tanto os custos totais que englobam aluguel da frota, limpeza dos veículos, estoque de insumo nas plantas, estoque de produto final nos clientes, custo de coleta e de entrega. Então, vamos desvendar o que significa essa expressão com essa legenda que eu coloquei aqui embaixo também para ajudar nessa leitura. Então, esse primeiro somatório aqui, esse primeiro termo do somatório, onde eu tenho F de W, que multiplica esse W de KTJ, onde F de W é o custo de aluguel por veículo, por período, pela planta J. Então, cada veículo tem esse custo FW e eu vou multiplicar por W, sendo que W vai ser 1 se o veículo é alugado ou 0 se o veículo não é alugado. Então, aqui eu vou deixar esse somatório aqui sobre custo desse aluguel da frota. Nós também temos aqui no segundo termo do somatório F de S, que são os custos extras de limpeza. Então, quando precisa limpar um veículo com alfa, que estava com alfa, para colocar beta, por exemplo, certo? Então, a gente vai chamar de FS, esses custos extras de limpeza. E S de KTJ é o que a gente já tinha visto no slide anterior também com a ilustração da roteirização, onde S de KT é o número total de limpezas do veículo K alugado pela planta alugado pela planta J no período de tempo T. Nós temos aqui terceiro elemento do nosso somatório, HJ, que multiplica I de TJ, onde HJ é o custo de estocagem
por cada unidade estocada por período. Então, nós temos, quando o veículo vai para o fornecedor e volta para a planta, a gente tem um estoque desse produto. Então, a gente precisa colocar também esse custo de estocagem. I maiúsculo aqui, é o nível de estoque de alfa na planta J. Então, eu preciso multiplicar o custo dessa estocagem pela quantidade que eu tenho em estoque, que é esse I maiúsculo aqui. A mesma coisa para o que fica em estoque no cliente, que é o produto final beta, que vai estar englobado aqui nesse quarto termo do somatório, onde H de L é o custo de estocagem no cliente, e esse I maiúsculo de T, L, é o nível de estoque de beta no cliente L. Então, nós aqui tivemos o custo para ter, né, o estoque, tanto do insumo quanto do produto final. Aqui a gente vai agora para os custos, onde eu tenho a multiplicação, né, de 2 CIJ, XKTIJ, onde o que significa esse X? Ele vai ser se o veículo alugado pela planta J coleta alfa do fornecedor I no período T, e 0 caso contrário. Como o veículo sai da planta, vai até o fornecedor, sai do fornecedor e volta para a planta, esse custo é multiplicado por 2 por conta desse trajeto de ida e volta. A última parcela aqui do nosso somatório trabalha com o custo e envolvendo o KJT de UV, que é quando eu uso o mesmo veículo, mas viajando entre clientes. Então, eu tenho aqui que YK J, neste período de tempo T, UV é igual a 1 se o veículo K, alugado pela planta J, viaja entre os clientes U e V, sendo U menor do que V, no período T, e 0 caso contrário. A ideia, então, aqui é minimizar este custo, dado a quais restrições, né? Sujeito a algumas restrições. No artigo do Kleder, ele apresenta 40 ou 41 restrições, acho que são 41. E aqui nessa apresentação eu vou colocar 3 restrições. Então, vou falar sobre essa primeira, sobre essa segunda e sobre essa terceira. Então, aqui, a primeira restrição é dada por esse somatório de R de KT e J tem que ser menor ou igual do que φ I, sendo o I fazendo parte de todos os fornecedores possíveis que a gente tem nesse problema de roteirização. Mas quem é R? R é a quantidade de insumo, né, de álcool coletado pela planta J no fornecedor I, com o veículo K, no período de tempo T. E φ de I é a unidade de alfa, é a quantidade, né, de alfa que cada fornecedor I dispõe. Então, eu não posso buscar mais insumo do que o fornecedor pode me fornecer. Então, por isso que esse R tem que ser menor ou igual à quantidade de insumo que esse fornecedor dispõe. A próxima restrição que a gente vai comentar aqui é sobre o nível de estocagem, tanto de alfa quanto de beta. Então, nós temos aqui nível, o que significa I maiúsculo de TJ.
I maiúsculo de TJ é o nível de estoque de alfa na planta J no fim do período T. Nós temos que esse nível de estoque final é igual ao nível de estoque que tínhamos no período anterior, por isso que é T-1, mais a quantidade de alfa que a planta recebeu, menos a quantidade de produto final beta que a planta distribuiu para os seus clientes. Então, aqui, Q de KT-JL é a quantidade de beta, né, gasolina, entregue para pela planta J para o cliente L com o veículo K no período de tempo T. Para encerrar, mais uma restrição aqui. A gente também vai falar do nível de estoque do produto final. Então, a gente tem que esse I maiúsculo de TL, que é o nível de estoque de beta no cliente L no final do período T, ele é dado pela quantidade de beta que ele tinha no período anterior, certo? Por isso tem menos 1 aqui, mais essa diferença do que recebeu no cliente, menos o que o próprio cliente distribuiu para os seus outros clientes, digamos assim. Então, nós temos aqui, onde esses termos todos já estudados aqui, né, que é o Q, que significa o quê? Quantidade de beta entregue pela planta J para o cliente L, com esse veículo K no período de tempo, menos esse D. Quem é esse D? É a demanda em cada período de tempo em relação aos clientes. Então, esse I maiúsculo de TL é o nível de estoque de beta no cliente L ao final do período de tempo T. As referências são tanto esse artigo que a gente está disponibilizando aqui, certo? Quanto a própria tese do Kleder, que fala sobre a integração de problemas de roteirização, estoque, produção e gerenciamento de frotas em cadeia de suprimentos de 2 elos. E assim eu encerro a apresentação deste trabalho individual 4.